Fala pessoal, tudo bem com vocês? A gente já imaginava, né? Mas as datas das semifinais da Copa do Brasil, jogos de volta, foram mantidas. Então, o Corinthians e o Vasco da Gama, por consequência, foram derrotados no tribunal. Flamengo e Atlético Mineiro foram, digamos, beneficiados pela troca que foi, como eu disse, mantida. Foi uma goleada. A gente vai falar sobre isso. E também já do primeiro movimento errado pensando em 2025. Eu vou te contar essa história. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. De estranhar, né? O STJD julgou na sexta-feira, entre outras pautas, o pedido de, enfim, alteração de datas que nem precisaria pedir, porque foi assinado lá no dia 5 de janeiro, que as datas base da Copa do Brasil elas seriam em datas específicas. De repente, numa canetada, a CBF altera a pedido de Flamengo e Atlético Mineiro por conta da data FIFA, por conta de jogadores suspensos, que é um prejuízo para vários clubes, a gente entende isso. A questão é que em nenhum outro momento da competição isso foi alterado. Foi alterado apenas agora por pedidos de Flamengo e Atlético Mineiro. E aí a CBF rasgando o próprio regulamento, pois já falamos sobre isso, né? O regulamento não prevê uma alteração das datas base da Copa do Brasil por questão de data FIFA, por questão de jogadores suspensos em razão, no caso ausentes, né? Em razão da data FIFA. Não pode pedir a alteração de datas o clube que não seja o mandante do jogo, ou não seja a detentora dos direitos de televisionamento, ou a entidade, o órgão, a federação do estado do clube mandante. Nada disso aconteceu. Foi exatamente o oposto de tudo isso. A solicitação veio através de dois clubes visitantes, porque Flamengo e Atlético Mineiro jogarão como visitantes nessa partida, nessa rodada de volta das semifinais. As duas equipes, né, já jogaram os seus jogos de ida e agora vão jogar a volta. Pois bem, a CBF simplesmente dando uma canetada, alterou, antecipando os jogos do fim de semana para o meio da semana do Campeonato Brasileiro, fazendo com que aí sim o Corinthians e o Vasco, por exemplo, né, mesmo com jogadores convocados, com jogadores cedidos, tenha que jogar o Campeonato Brasileiro, o Corinthians, no caso, na zona do rebaixamento. Enfim, tudo isso já é sabido por vocês, mas houve uma votação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva para que votasse, né, a troca ou a manutenção das datas. Por 9-0, 9-0, as datas elas foram mantidas. Então, assim, para que regulamento, né? Regulamento não serve para nada. E poderia valer para qualquer clube aqui que eu estou falando para vocês, mas, cara, não consigo ver isonomia nesse sentido. O Flamengo se defende dessa maneira. Ah, a CBF respeitou a isonomia da competição, a competitividade, né? Porque agora teremos força, é uma competição valiosa. Tá, mas e o brasileiro? E o brasileiro não importa nesse caso? É difícil, viu? Difícil. Mas a gente já sabia que isso ia acontecer. Esse jogo político aí, ele rola nos bastidores, ele acontece e só descredibiliza cada vez mais, não só a CBF, que é uma entidade que a gente já não tem confiança há algum tempo, mas o tribunal, né? O tribunal que deveria ser o nosso tribunal de leis, um tribunal justo, um tribunal imparcial, e a gente sabe que isso não acontece. Vamos lá, vamos falar desse primeiro movimento para 2025 que já me parece completamente equivocado por parte do Corinthians. O Vene Casagrande, que é um jornalista lá do SBT do Rio, que é especialista em mercado, o Jorge Nicola também já tinha trazido essa notícia, eles dão conta de que o Fabinho Soldado já estaria de olho em Davi Luiz para 2025. Para o mundo que eu quero descer. Olha, o Fabinho tem merecido pouposos elogios e talvez até, por conta disso, ele até mereça um voto de confiança, mas assim, eu não posso ir contra aquilo que eu estou vendo. Eu não estava vendo o Hugo Souza no Chaves de Portugal. E provavelmente o Fabinho se baseou na relação que ele teve com o jogador no Flamengo. E foi uma aposta dele, e deu certo. O Fabinho Soldado fez outras contratações que eu tirei o chapéu. O André Ramalho, eu não estava vendo ele no PSV da Holanda. Ele apostou no jogador, ele veio aqui e assumiu. O Garro acho que não foi dele, né? O Garro já chegou antes dele, mas ele contratou vários atletas, né? Recentemente, o próprio Memphis Depay, o Thales Magno, jogadores do Fabinho. Ok, ok. O José Martínez, né? Eu tô tentando lembrar de um aqui que. Bom, o Carrilho, né? André Carrilho.
Contratação de Fabinho Soldado, parabéns. Agora, eu não consigo acreditar. Primeiro, eu sei que a temporada, mesmo antes de terminar, ela já precisa começar em termos de planejamento. Poxa, o Corinthians não sabe se vai ficar na Série A, se vai ganhar uma Copa, não terminou o ano, como é que já está pensando no ano que vem? Porque é assim que as coisas funcionam, você precisa já começar a se planejar, não adianta em dezembro, dia 15 de dezembro, você começar, ah não, agora eu vou ver um novo treinador, agora eu vou ver um zagueiro e tal. Todo mundo já se acertou. Então, realmente as conversas precisam começar antes. O Davi tem contrato só até o final do ano com o Flamengo, e se especula que ele não vai permanecer. Ele já demonstrou o seu carinho pelo Corinthians, ele já quis jogar no Corinthians, mas é curioso, né? No primeiro clube que ele volta da Europa para jogar no Brasil, aí a escolha não é o Corinthians, a escolha é quem paga mais. Aí ele foi pro Flamengo. E é digno que ele faça isso. O Flamengo é um clube que disputou título nos últimos anos e tudo mais. Só que agora que ele tem 37 anos, que ele fará 38 em 2025, o Fabinho Soldado enxerga o Davi Luiz, pela notícia, né, como um jogador com perfil de liderança, que seria importante para a defesa, e eu acho que precisa contratar zagueiro, tá? Só que assim, de verdade, gente, eu não consigo entender, porque eu preciso olhar para o campo. O Davi Luiz, ele até tem um bom número de jogos até na temporada, mas ele não performa mais como antes. Ele não tem velocidade, ele não tem imposição, ele já vem para o Brasil numa outra condição de carreira, mesmo assim chega num Flamengo que eu até pensei, caramba, acho até que ele vai sobrar aqui. Não foi o que aconteceu, tá? Alternou, oscilou bastante, fez alguns bons jogos, nada mais do que isso. Aí você, nesse período da vida do atleta, né? Quando você passa de um ano para o outro, a diferença ela é muito grande. Pode não impactar tanto, mas às vezes de 37 para 38, de 38 para 39, define muita coisa. E no momento em que o Corinthians, vamos imaginar o melhor cenário aqui, né, permanecendo na Série A, ganhando ou não uma Copa, você vai ter que olhar para o ano que vem com algumas outras contratações pontuais, né, mediante a todo esse elenco que foi formado praticamente do zero esse ano. Não é o Davi Luiz a solução, desculpem, desculpem. Uma solução inventiva, criativa como a do André Ramalho, concordo. O Lucas Veríssimo, perfil, tá? Um jovem com potencial ainda de Europa, jogador que saiu daqui muito bem, esse é o cara. Agora, o Davi Luiz, zagueiro para encerrar a carreira, porque ele é corintiano e tal, eu honestamente não consigo concordar com isso. Claro que até o negócio ser concretizado demanda tempo e tem muita coisa para acontecer. Mas pelas informações, o Fabinho gosta muito do Davi, pelo seu perfil de liderança, gostaria de tê-lo no Corinthians no ano que vem e já começou a conversar com o jogador. Ele tem contrato terminando, pode muito bem se transferir de graça ou sem custos, né, apenas com luvas de salário para o Corinthians, não vai cobrar barato, não vai cobrar barato e não é a solução. Pode ser que agregue em termos de grupo e tal, mas não vai ser a solução. Então, não posso concordar. O Corinthians precisa de uma solução para sua defesa. Não será o Félix Torres, não é o Kaká, o Gustavo Henrique também não é solução, ele é um bom complemento. O André Ramalho, sim, esse é titular. Então, falta um titular. Vocês imaginem André Ramalho e Davi Luiz? Não dá. É uma zaga veterana, mais posicionada, mais lenta. Você precisa de um outro nível de zagueiro ali. E definitivamente não é o Davi Luiz, pelo menos na minha opinião. Quero ouvi-los, até para ter um termômetro aí, se vocês apostariam, se vocês concordam com esse tipo de movimento. Comenta aqui e fala um pouquinho também das datas aí da CBF e do STJD, se você quiser. Inscreva-se no canal e eu volto